O furacão é um fenômeno atmosférico constituído por ventos giratórios que se deslocam em alta velocidade. Essas tempestades tropicais se formam em regiões oceânicas, especialmente em zonas tropicais, sendo constituídos por elevados níveis de umidade. Ao longo dos anos, muitos furacões já devastaram várias costas ao redor do mundo, trazendo muitos prejuízos e tirando a vida de muitas pessoas. Quais foram esses furacões? Exatamente isso que veremos neste vídeo, os 7 piores furacões de todos os tempos. Furacão Pauline. Em outubro de 1997, o furacão Pauline atingiu a costa do Pacífico do México. Ele atingiu a categoria 4. A chuva incessante causou deslizamentos de terra desastrosos em alguns dos vilarejos mais pobres do México, deixando mais de 200 mortos. Cerca de 300 mil pessoas ficaram desabrigadas. Além de todas as vidas destruídas, ele causou uma quantidade enorme de danos. O prejuízo foi de 7 bilhões de dólares. Foi considerado um dos furacões mais mortais da história moderna do México. Furacão Ike. Considerado o terceiro mais destrutivo a atingir os Estados Unidos, o furacão atingiu a categoria 5, com ventos de mais de 150 km por hora. Várias regiões ficaram alagadas. Estima-se que a água tenha subido 5 metros na região da costa atingida pelo furacão e possivelmente até quase 7 metros nas baías e rios. Causou estragos na infraestrutura e na agricultura, particularmente em Cuba e no Texas. Os danos causados nos Estados Unidos foram de 24 bilhões e em Cuba foram de 7,3 bilhões. Em Bahamas, os prejuízos foram de 200 milhões de dólares e nas ilhas Turks e Caicos foi de 500 milhões. O furacão resultou em ao menos 195 mortes em todo o caminho de Haiti para Galveston e muitos lugares pelo meio. O furacão Ike seguiu um caminho semelhante ao do próximo furacão, que é o furacão Galveston. Tudo começou no dia 4 de setembro de 1900. Um aviso foi lançado dizendo que uma grande tempestade tropical tinha passado por Cuba e ido para o oeste em todo o Golfo do México. E no dia 8 de setembro de 1900, atingiu Galveston, no Texas. O furacão atingiu a categoria 4 e os ventos passaram de 120 km por hora. Foi o maior desastre natural de furacão da história dos Estados Unidos. A cidade ficou inundada pelos ventos e pela maré que cobriu toda a ilha. Mais da metade dos prédios ficaram destruídos. Pelo menos 8 mil pessoas morreram. Os danos totais foram de 20 milhões de dólares. Atualmente seria mais de 500 milhões de dólares. Furacão Andrew. Ele foi considerado como uma das mais destruidoras tempestades tropicais. Sua passagem foi tão impactante e devastadora que motivou as autoridades americanas a reverem as leis de construção. O ciclone manteve suas atividades pelo período de 16 de agosto a 28 de agosto de 1992, uma eternidade considerando a força dos ventos e potencial de destruição. O furacão atingiu a categoria 5. Ele causou estragos no noroeste de Bahamas, no sul da Flórida e no sudoeste de Louisiana. O furacão causou um prejuízo de 26 bilhões de dólares, embora algumas fontes posicionem este número próximo a 34 bilhões de dólares. Mesmo com toda a destruição pelo furacão Andrew, o número de mortes foi muito baixo. Foram 65 mortes causadas pelo furacão.
O furacão Andrew foi o mais forte em décadas e o mais caro a atingir qualquer ponto dos Estados Unidos, até ser superado pelo Katrina e depois pelo furacão Irma. Outro que trouxe bastante destruição para os Estados Unidos foi o furacão Katrina. Foi considerado um dos mais mortais e mais caros furacões na história dos Estados Unidos. Katrina começou como uma tempestade tropical que se formou sobre as Bahamas. Após cruzar o sul da Flórida como categoria 1, ganhou força no Golfo do México e se transformou em categoria 5, a mais alta. No dia 29 de agosto de 2005, o furacão alcançou os estados de Louisiana, Mississippi e Alabama, ao sul dos Estados Unidos. A região metropolitana de Nova Orleans foi a que mais sofreu com essa tempestade. Os ventos chegaram a 280 km por hora. Mais de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas e cerca de 1.000 pessoas morreram nesse desastre. O furacão causou enormes prejuízos. Estima-se que o prejuízo foi cerca de 81 bilhões de dólares. Outro furacão considerado um dos mais destrutivos que passou pela Flórida foi o furacão Irma. Como eu disse, ele atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos, em 2017, mas também atingiu diversas regiões no Caribe e foi considerado o maior já registrado no Oceano Atlântico. O furacão atingiu a categoria 5, portanto foi capaz de provocar danos catastróficos. Seus ventos ultrapassaram os 200 km por hora. Cerca de 6 milhões de pessoas deixaram suas casas na Flórida. Em Bahamas e Cuba não deixou vítimas ou danos importantes. Ao menos 1,5 milhão de moradores abandonaram suas casas na ilha, onde os ventos derrubaram árvores e postes de energia elétrica. No Haiti deixou feridos no nordeste do país e mais de 2.000 casas ficaram danificadas. O número de mortes provocadas pelo furacão foi de 40 no Caribe e de 50 na Flórida, e os prejuízos foram de mais de 75 bilhões de dólares. Agora vamos para o maior furacão registrado no mundo, o furacão Patrícia. Um monstruoso furacão de categoria 5. A intensidade foi comparada a uma detonação nuclear. É o mais poderoso já registrado tanto no nordeste do Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, com ventos constantes de 325 km por hora. A sua velocidade máxima foi de 400 km por hora. O furacão Patrícia durou 4 dias, de 20 a 24 de outubro de 2015. Na Guatemala, cerca de 2.000 pessoas tiveram que ser evacuadas. Ao passar pelo México, o furacão perdeu força consideravelmente, caindo para a categoria 2. Quando o furacão Patrícia chegou na costa mexicana do Pacífico, causou ondas gigantescas. As ondas chegaram a 12 metros de altura e deixou várias cidades alagadas. O número de pessoas mortas pelo furacão foi de 13 no México, 4 em El Salvador, 1 na Guatemala e 1 na Nicarágua. A estimativa do dano causado no total, incluindo os efeitos em outros países, é de 407 milhões de dólares. Muito obrigado por assistir. Eu conto muito com a sua ajuda. Até o próximo vídeo.